E aí pessoal, Leon aqui. Hoje a gente vai falar de produtos notáveis. Então assim, preparei um conteúdo completo, tô bem animado, pra falar bem a verdade, tô bem animado. A gente vai fazer uma playlist aí provavelmente de 5 aulas, então elas vão ser separadas. Hoje vai ser a introdução, né, sobre o assunto, que é muito importante, fica aí, que se você esquecer algumas coisas, tipo propriedade de potenciação, propriedade de radiciação, produto, fica ligado e que a gente meio que vai dar uma relembrada em algumas coisas aqui. Depois, provavelmente mais 3 aulas, né, porque a gente vai falar aí de quadrado da soma, diferença, quadrado da diferença, né, produto da soma pela diferença, cubo da soma, cubo da diferença, e na nossa última aula provavelmente a gente vai resolver alguns exercícios relacionados a produtos notáveis. E essa parte ela é muito importante porque na hora que você chegar lá em fatoração de polinômios, se isso não estiver legal, você vai ter muita dificuldade, tá certo? Então, uns avisos aqui bem rápido. Eu fiz uma lista de exercícios relativa a essa aula, que ela tá muito boa mesmo, para você relembrar alguns conceitos de potenciação, propriedades de potenciação, radiciação, propriedades de radiciação. Então assim, se você passou colando nessa matéria, você se fudeu, porque agora você vai ter que relembrar esse negócio todo, não vai ter ninguém para fazer para você. Então no link tem uma lista de exercícios, ela tá muito boa, eu fiz ela toda da minha cabeça mesmo, ela tá bem gradativa, vamos dizer assim, ela começa fácil, depois ela vai complicando e no final tá uma emboleira gostosa para você ver se você realmente tá sabendo usar as propriedades tanto de potenciação quanto as propriedades de radiciação. E depois dá uma... Fala o que você quer de uma vez, cara. Dá uma atenção para essa parte, viu? Tem que estar legal a parte de propriedades de potenciação e radiciação, senão você vai ter realmente dificuldade, que eu vou dar uma embolada boa aqui no meio de campo, de propósito, é claro. E eu já queria te pedir para curtir o vídeo aí, você não se esquece, tranquilo? No final eu vou pedir de novo, né? Porque é assim, falaram, ó, você pede no começo, depois você pede no final. Então é isso, bora lá. O que a gente vai falar nessa aula de agora? A gente vai falar o que são produtos, propriamente dito. O que é um produto na matemática? Apesar de algumas pessoas acharem que isso é simples, você vai ver que nem sempre é tão simples, mas a gente vai começar de um jeito simples. De novo, a gente vai dando uma complicada aí. A gente vai ver a respeito, por exemplo, de distributividade, né? Que é o chuveirinho, né, que a gente fala. E nisso vem, ó, de novo, né, propriedade de potenciação, propriedade de radiciação, tem tudo a ver com produtos notáveis. Então, bora lá para nossa tela do tablet. Então, eu coloquei aqui produto. Então, um produto ele pode ser simplesmente um A vezes um B. Então, A vezes o B é um produto. Gente, lembrando, A e B pode ser qualquer número. Pode ser um número inteiro, pode ser um número natural, pode ser um número racional, pode ser um número irracional, né? Então, aqui a gente precisa saber fazer multiplicação com todos esses números, com os números reais, todos, né? Porque aqui a gente está trabalhando com todos os números reais. Por exemplo, se eu quiser multiplicar... Não vou... Tá, vai. 2 vezes 3, 6. Mas se eu quisesse multiplicar, por exemplo, 2 quintos vezes 7 terços, vai? Então, você tem que saber fazer essa conta. Então, quanto que dá esse troço? Vai dar 14 sobre 15. Legal, gente? Então, a multiplicação nesse caso é bem simples. Se tivesse sinal negativo, né, eu consideraria esse sinal. Tudo certo? Tá, eu poderia ter alguma coisa desse tipo aqui. Um A que multiplica um B mais um C. Então a gente sabe o quê? Que a gente faz uma regra de distribuição. Por exemplo, eu posso ter um 2 que multiplica um 3x mais um 6y, vai? Então eu venho e distribuo isso. Então fica 2 vezes 3x, 6x, tá sabendo? Mas, aí aqui eu distribuo aqui, 2 vezes 6y, 12y. Legal? Vamos mais um exemplo desse caso. Então, se eu tivesse, por exemplo, 3xy ao quadrado, aí começa a aparecer as propriedades, né? Então, isso aqui dá... Eu vou colocar um menos aqui, tá? Então, aqui vamos supor que aqui é 5x menos 3xy. Trunks? Então, distribuo aqui. Como é que fica esse negócio? Galera, pega primeiro os números, tá? Então eu tenho a parte que tem número. Nesse monômio aqui é o menos 3 e nesse monômio é 5. Então vai dar menos 3 vezes 5 menos 15. Ok, agora vamos para a letra. O que tem de x aqui? Eu tenho esse x aqui, né? E esse x aqui. Então, lembra, né? Quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, eu mantenho a base soma expoente. Como assim? O que eu estou fazendo? X vezes x. Lembra? É x elevado a 1 vezes x elevado a 1. Eu mantenho x e somo os expoentes. Não vou entrar em detalhe sobre isso.
Tem aula minha aí no canal Propriedade de Potenciação. Digita aí Propriedade de Potenciação, o que você acha? Eu vou ver se eu coloco aqui na descrição. Então, isso aqui vai ficar x ao quadrado. Ok. Agora vamos para o y, né? Então aqui eu tenho um y que está ao quadrado e aqui não tem nada. Então eu simplesmente coloco esse y ao quadrado. Legal, agora o sinal. Vamos para o próximo. Eu tenho isso agora vezes isso. Agora toma cuidado, porque, lembrando, aqui é menos 3, a parte que tem número, e aqui também é menos 3, a parte que tem número. Menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9. Sinais iguais. Na multiplicação a gente tem um resultado positivo. Regra dos sinais ou jogo dos sinais. Algumas pessoas falam assim. Legal, agora vamos pro x, né? Então aqui eu tenho um x elevado a 1, um x elevado a 1. Então eu mantenho a base, somos expoentes, então vai ficar x elevado a 2. Aí aqui eu tenho um y elevado a 2 e aqui eu tenho y elevado a 1. Então y, vou até fazer aqui, ó, y ao quadrado vezes y elevado a 1. Eu coloco 1, geralmente não aparece, então vai ficar y elevado a 2 mais 1, que é y elevado a 3. Então é isso daqui. Legal, gente? Beleza. Agora vamos aqui para um outro caso, né? Então eu poderia ter uma coisa com essa cara aqui, ó. A mais B que multiplica C mais D. Né? Então como que eu faço isso? A gente fala, né, que é o tal do chuveirinho. Então vai ficar o A vezes o C, que é AC, o A vezes o D, que é AD, e o B vezes o C, que é BC, eu tô tentando melhorar a letra, não tá, mas tá difícil. E o B vezes o D, que é BD. Ok? Só isso. Agora vamos colocar números. Daqui a pouco eu vou colocar um tanto de coisa aqui, tá? Então, beleza. Vamos lá. Eu poderia ter algo do tipo... Eu vou dar uma complicadinha aqui. Vou colocar assim, ó, x, y, mais 1. Vou dar uma complicadinha daqui a pouco. Esse aqui ainda não tá complicadinho. Xy menos 1. Tranquilo? Então, chuveirinho, né? Que a gente fala, é distributivo. Então vai ficar xy vezes x ao quadrado y. Então separa x, esse x aqui, com esse x ao quadrado aqui. Então vai ficar x a terceira. Beleza. E depois esse y aqui com esse y aqui. Então y elevado a 1 vezes y elevado a 1 vai dar y elevado a 2. A gente somou os expoentes. Então agora a gente distribui aqui. Agora toma cuidado. Aqui não tem nada aparecendo. Quando não tem nada aparecendo, a gente considera que é um número 1. Então tá. Então 1 vezes o menos 1. Então vai dar menos 1. Eu não vou colocar menos 1. Vou colocar só menos. Só menos. Legal. Agora vamos para as letras, né? Então aqui xy, né? Porque aqui não tem nada. Então vai ficar xy. Ok. Agora vamos para esse 1. Como é 1, você só copia o que está aqui. Então vai ficar mais x ao quadrado y menos 1. Tranquilo? 1 vezes menos 1 vai dar esse menos 1 aqui. Então acabou. Isso aqui é a nossa resposta. Não dá para juntar nada, a gente não tem monômios que são semelhantes. Daqui a pouco eu vou voltar a falar o que são esses monômios semelhantes. E a gente brinca com essa história. Então, nesse ponto aqui, eu gostaria de acrescentar agora umas coisas que talvez algumas pessoas vão começar a dar uma bugada. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, eu vou acrescentar, depois a gente vai falar de uma potenciação aqui. Vou pegar outro exemplo aqui, que vai ser esse daqui, ó. Eu vou pegar x sobre 2 vezes x mais 2 e eu quero fazer um comentário. Isso daqui, gente, x sobre 2, às vezes isso aparece assim, ó, meio de x, que é a mesma coisa. Então é meio, o número meio que está multiplicando x. Pensa o seguinte, meio que multiplica x. Pensa que é meio vezes x sobre 1. Né? Toda vez que você vê um número qualquer, ele está sobre 1, qualquer número, ele está sobre 1, inclusive o zero. Então, quando a gente vai fazer multiplicação, a gente sabe que é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então vai ficar 1 vezes x, x, 2 vezes 1, 2, x sobre 2, mesma coisa, tá certo? Então tá.
Agora a gente continua, a gente distribui. Eu quero ver se você está sabendo fazer essa conta aqui. Se você tiver alguma dificuldade, me fala, eu tenho dificuldade com fração, alguma coisa desse tipo, coloca aí no comentário para eu saber. Então vamos lá, x sobre 2 vezes x. Esse eu vou até fazer mais passo a passo. Se você está achando muito besta, é porque você já entendeu o negócio, mas tem gente que não, né? Então eu vou colocar assim, ó, x sobre 2 vezes x. Ok, deixa assim. Agora x sobre 2 vezes 2. Então mais x sobre 2 vezes 2. Ok. Continuando. Então, aqui ó, vai ficar o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Mas o de baixo é esse 1 que a gente não vê. Então, x vezes x, x ao quadrado. 2 vezes 1, 2. Mais 2 vezes x sobre 2. Aí aqui a gente pode cortar, tá? Quem não entende esse negócio de cortar, na verdade não é cortar, né? A gente usa esse termo, mas a gente está, na verdade, simplificando. Né? Então eu estou dividindo o numerador por 2 e o denominador também. Mas para ficar mais fácil, imagina que, sei lá, que o x é 5. Então quanto que é 2 vezes 5? 10. 10 dividido por 2, 5. Então quando você simplifica, é porque você ia multiplicar e depois ia dividir pela mesma coisa, tá? Então, no final das contas, esse troço fica x sobre 2 mais x. Tá certo? Tá, vamos dar uma complicada a mais aqui agora. Vamos para um próximo exemplo. Eu quero fazer a seguinte multiplicação. Eu quero multiplicar raiz de 2 vezes 5 menos raiz de 8. Quando a gente fala raiz assim, sem colocar nada, a gente está falando de raiz quadrada, né? Ok. Então, mesma coisa, né, gente? A gente distribui. Então, raiz de 2 vezes 5 é 5 raiz de 2 ou raiz de 2 vezes 5, né? Eu vou colocar 5 raiz de 2. É apto. 2 vezes menos raiz de 8. Lembra, primeiro, que esse número ele é positivo e esse é negativo. Então, o resultado tem que ser um número negativo. Aí vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 8. Aí aqui entra uma propriedade de radiciação, que é raiz enésima. O n aqui no caso é 2, tá? Que tá aqui. De A vezes raiz enésima de B, faz correndo, é igual a raiz enésima de AB, né? Ou seja, você joga os dois para dentro. Tem aula sobre isso aqui, inclusive recente. Então tá, como é que fica esse negócio? Então isso vai ficar 5 raiz de 2 menos, então 2 vezes 8. Né? Raiz de 2 vezes 8 é 16. Ok. Então vai ficar 5 raiz de 2 menos raiz de 16, raiz quadrada, né? De 16 é 4. Então esse aqui é o nosso resultado. Vamos complicar um pouco mais? Vamos lá. Eu vou pegar mais um exemplo aqui. Que vai ser, eu quero multiplicar a raiz cúbica de 5 vezes x ao quadrado vezes a raiz cúbica de 5, só que isso tudo aqui está elevado ao quadrado. Aí é que são elas, né? Duas propriedades de potenciação que vão aparecer aqui. Primeiro, quando eu tenho A, B elevado a um N, isso é A elevado a um N vezes B elevado a um N. Tá, e o que isso tem a ver? O que tem a ver é que aqui a gente tem, eu vou colocar até de duas cores diferentes. Eu tenho esse troço que está multiplicando esse outro troço aqui, ó. Né? E os dois estão elevados ao quadrado. Então eu vou elevar o x ao quadrado e o raiz cúbica de 5 eu vou elevar ao quadrado também. Né? E o que vai dar isso? É o seguinte, a gente sabe que raiz é a elevado a n e isso tudo elevado a um m é o que? A elevado a n vezes m, tá? Ou seja, eu multiplico o de dentro com o de fora. Tá, então e daí, né? Daí que eu vou ter raiz cúbica de 5, ok, vezes,
Quanto que é x ao quadrado ao quadrado? Vamos colocar aqui só para vocês entenderem. Então, x ao quadrado. Então, o que eu acabei de falar? Eu multiplico o 2 de dentro com 2 de fora, então isso dá raiz, x elevado a 4. Então vai ficar x elevado a 4. Agora eu vou elevar o raiz cúbica de 5. Vamos fazer bem passo a passo aqui para quem tem mais dificuldade. Se você não tem, você já pula esse pedaço. Então raiz cúbica de 5 ao quadrado. Gente, pensa comigo uma coisa. Deixa eu só... Você concorda comigo que isso é o quê? É eu pegar a raiz cúbica de 5 e multiplicar por ele mesmo, que é raiz cúbica de 5, né? Só que a gente acabou de ver aqui, ó. Aqui, ó. A gente acabou de ver aqui que eu posso jogar uma coisa para dentro da outra, né? Então vai ficar raiz cúbica de 5 ao quadrado. Tranquilo? Então, assim... Isso, inclusive, é uma outra propriedade que a gente tem, né? Que a gente tem, por exemplo, raiz enésima de A elevado a um M é igual a raiz enésima de A elevado a M, tá? Sai daí, esse troço. Beleza. Então, como é que fica isso aqui? Vai ficar raiz cúbica de 5 ao quadrado. Né? Como que a ordem dos fatores não altera o produto, não é isso que a gente aprende? A gente aprende que a multiplicação ela é comutativa, né? Então eu posso fazer isso vezes isso. Então vamos lá. De novo, a gente vai aplicar de novo essa propriedade aqui, olha só. Então raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 ao cubo vai ser raiz cúbica de 5 ao quadrado, tá? Desculpa, eu já estou pensando no resultado. Então vai ficar raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado vezes o nosso x a quarto. Então isso vai ficar raiz cúbica de 5 elevado a 3. A gente simplifica, né? Porque isso aqui vai dar 125, raiz cúbica de 125 é o próprio 5. Né? Isso aqui é uma simplificação que a gente faz. Toma cuidado com isso, mas aqui vai só para a gente ter uma coisa um pouco mais prática. Não é que subiu, né? Ficou um 5. Vezes x a quarta, tá certo? Então, essa aqui é a nossa resposta. Vamos lá, complicar ainda mais a nossa vida. Vamos para um último exemplo aqui, que tá bem escroto, que é x ao quadrado y raiz de 3 sobre 2, isso tudo elevado ao quadrado, que multiplica, vamos colocar 12, estou inventando aqui mais ou menos, eu estou usando um exemplo, menos 8 raiz de 3, vamos ver o que dá esse troço. Legal, primeira coisa, a gente precisa efetuar a potenciação. Por quê, gente? A gente tem duas operações aqui basicamente, né? No macro, né? A gente tem essa operação de potenciação e a gente tem uma operação aqui de multiplicação. A gente vai resolver primeiro essa, né, que é a de potenciação. Então, tem uma outra propriedade de potenciação que é A sobre. Parece estranho isso aqui, gente, mas não tem nada demais. Elevado a N é o quê? Eleva o de cima por esse tal de N e o de baixo por esse tal de N. Lembrando que o B tem que ser diferente de zero. Então, continuando aqui, como é que esse negócio vai ficar? Vamos elevar o de cima, isso aqui, né, ao quadrado, e isso aqui também ao quadrado. Então aqui eu vou elevar cada coisa aqui ao quadrado. Então o x vai ser elevado ao quadrado, x ao quadrado vai ser elevado ao quadrado, lembra, multiplica os expoentes, o y vai ser elevado ao quadrado, e o raiz de 3 vai ser elevado ao quadrado. Vamos colocar assim, né, e depois a gente troca, que vai dar o próprio 3, só para não ter que ficar nesse negócio, eu fiz aí, então você desce e confere. Então raiz quadrada de 3 ao quadrado é o próprio 3, então sobre 4, aí fica aqui as coisas aqui dentro do parênteses para a gente poder distribuir. Agora, mesmo esquema, né, gente, eu distribuo aqui, então vai ficar, vamos fazer, eu vou deixar assim, vai ficar os números, tá? 3 vezes 12 sobre 4. Então, eu operei os números, tá, gente?
Então eu tenho 3 vezes o 12, só que isso dividido por 4. Então 3 vezes 2 dividido por 4. Ok. Agora vamos para os números. Eu tenho x à quarta, está multiplicando um x elevado a 1. Então vai ficar x elevado a 5. Pronto. Vezes, eu tenho um y ao quadrado vezes um y elevado a 1. Então vai dar y elevado a 3. Legal? Então aqui acabou. Agora vamos para a próxima parcela, que é essa. Vamos de novo. Primeira coisa, os números. Então eu tenho 3 em cima vezes menos 8 dividido por 4. Legal. Então eu sei que um é positivo e outro é negativo. Então o resultado tem que ser negativo. Então vai ficar 3 vezes o 8, tá certo, gente? Dividido por 4. Deixa assim por enquanto. Agora vamos para as letras. Ah, desculpa, faltou raiz de 3, né? Aí eu caí na minha crítica. E o resto a gente só copia, porque não tem letra, né? Então vai ficar o próprio x à quarta, que é esse aqui, não esquece, e o y ao quadrado. Agora vamos dar uma arrumada nesse negócio, passar para frente. Aqui eu posso simplificar esse 12 com esse 4. Esse 12 vira 3 e esse 4 vira 1. Beleza, gente? Simplifiquei. Então eu vou fazer 3 vezes o 3, que vai dar o nosso queridíssimo 9. Você gosta do 9? Eu gosto do 9. Então x elevado a 5 vezes y elevado a 3. Então aqui, ó, foi tudo, tá? Acabou. Rabisquei. Agora sim, 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 3, 6. Não esquece o sinal. Menos 6. Raiz de 3, que é esse cara aqui. X à quarta, y ao quadrado. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenha sido útil. Essa foi a nossa introdução para falar de produtos notáveis. Então repara que a gente abordou assim bastante, tinha mais coisa, dava para complicar ainda mais, mas eu achei que isso aqui seria o suficiente, tá certo? Então se eu te ajudei, eu peço que você se inscreva aí, que você ative sua notificação, sino. Nunca sei se sino é com essa, não sei. Quer dizer, eu esqueço, né? Mas enfim, então é isso. Eu deixei aqui no final uma lista sobre propriedade de potenciação e uma playlist falando tudo. Eu deixei um vídeo, na verdade, né? Uma aula falando sobre propriedade de potenciação e uma playlist falando tudo sobre radiciação. Tá certo? Então é isso. Espero que tenha sido bem útil. As aulas vão ficar grandes porque eu vou falar bem detalhado mesmo. Então tá, um abraço, bons estudos de matemática e até a nossa próxima aula. Fui, valeu!